Acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. Sustentabilidade, ESG, impacto social e ambiental, diversidade e também inclusão, mudanças climáticas e todos esses temas relacionados. E claro, a série Impacto está aqui para a gente poder conversar, debater sobre esses temas e também desmistificar informações e tornar o assunto palpável para o maior número de pessoas possíveis. Nessa série, como sempre, eu estou ao lado aqui da Alicia Mesquita, do Impact Hub. Ei, bom dia. E hoje a gente conversa com o Elias Carvalho, idealizador do Sustentabilidade Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Lícia. A Daniela Klein, que é CEO da KIC, empresa de consultoria e planejamento estratégico, que é responsável pela curadoria técnica lá do Sustentabilidade Brasil lá de 2024. Obrigada pelo convite, Eduardo. Obrigada, Lícia. Bom, Eli e Daniela, obrigado por aceitarem nosso convite. Vocês já estão nos preparativos finais do evento e eu quero saber de vocês como que surgiu a ideia desse evento, que teve a sua primeira edição e agora já tem outras 3 edições aqui no Espírito Santo, contando com a desse ano. Eu sou nascido no Caparaó, sou nascido na cidade de Una. E eu tenho dito que quem nasce no Caparaó já vem no DNA todo esse amor pelas questões ambientais. A gente já nasce com um forte desejo de trabalhar pelas causas ambientais. E comigo não foi diferente. Eu participei daquele movimento do Caparaó, das escolas de educação ambiental, foram vários eventos. Então isso aí fez com que a gente realmente pensasse. Até porque o cenário bonito ajuda, né? Não tenha dúvida. Você tem 3 bacias importantes nascendo na Caparaó. Aquela região é uma região toda ainda protegida, né? Então, assim, é uma celebração. Eu digo que o Parque Nacional do Caparaó é uma celebração. Tudo que a gente pensa em questão ambiental, né? Você fauna, flora, a inclusão. Você tem diversos lugares diferentes dentro do mesmo lugar, dentro da mesma região. É vida em qualquer lugar que a gente tá lá, Isso, né? Exatamente. Então, com esse amor, com essa dedicação, a gente pensou no sustentabilidade, primeiro como um movimento pequeno, um evento pequeno que aconteceu lá nos anos de 2019, 2020, por conta da pandemia. Nós estávamos num momento de pandemia, via que as pessoas estavam se reunindo de máscara. Como é que você fala, né, num ambiente frio, um dia de meio ambiente? E aí eu fiz o convite ao governador, que estava naquele momento começando a presidir o Consórcio Brasil Verde, para que realizasse no Caparaó um evento ambiental, porque lá poderia ser um evento num local mais amplo, e aí as pessoas poderiam tirar a máscara, e ele topou. E aí, 45 dias depois dessa conversa, estávamos realizando no dia 5 e 6 de junho de 2021 esse primeiro evento. E quando a gente realizou o evento foi mágico, por quê? Nós montamos lá uma parafernália num sítio, lá na Casa da Prata, no cerimonial, uma parafernália de comunicação. Convidamos um monte de gente importante que participou e a gente, de repente, tinha uma palestrante que palestrou ao lado do Rio Amazonas, né? Nós tivemos um outro de Fernando de Noronha. E as pessoas aqui, teve uma cena que eu não tiro ela da minha cabeça nunca, que nós tínhamos o professor Sérgio Xavier, do Observatório do Clima, lá de Fernando de Noronha, doutora Isabela da Hora, aqui em Vitória, o governador Renato Casagrande lá no nosso espaço e mais uma estudante da UFS, tudo ao mesmo tempo, debatendo meio ambiente. Falei, gente, que incrível, né? E aí, daí surgiu esse evento, e aí nós pensamos, não, isso não pode ficar só no Caparaó, isso precisa sair daqui. E a gente foi para Linhares no ano seguinte, fizemos Linhares, e a 3ª edição fizemos o Capixaba aqui na Praça do Papa, que foi assim um crescimento muito rápido, né? Um desafio muito grande, um desafio enorme, mas como eu digo, acho que essas coisas tem que acontecer, né? Meio que divino isso. Eu acho que é uma missão que a gente está cumprindo, todos nós. Ele nasceu ali com uma vontade de reunir pessoas para falar sobre o meio ambiente, bem regional, e foi ganhando o estado, até que agora ele está ganhando o Brasil, né? Está indo para o Brasil todo. Quando você criou o Sustentabilidade Capixaba, que ele começou aí com esse
com esse olhar mais local, né? Dessa vontade de que a gente está aqui num lugar muito bonito, num lugar de natureza. Você tinha todo esse meio ambiente em volta lá no Caparaó. Como é que foi trazer isso para Vitória? Porque Vitória a gente não tem toda essa natureza em volta desse espaço ali na Praça do Papa, né? A gente não está num sítio na floresta, a gente está no meio da cidade. Como é que foi essa quebra desse lugar? Eu acho que foi a necessidade da gente se encontrar, né, do campo, da floresta, do meio ambiente em si, ele se reunir, ele se encontrar. A gente observa que a gente tem uma grande quantidade de pessoas, de empresas fazendo o seu dever de casa. Isso aí é claro, é verídico isso. Mas a gente observa também que está tudo muito solto, não tem conexão. O campo não tá conectado com a cidade não está conectada com o campo. Eu acho que o grande desafio nosso e a missão do Sustentabilidade, seja o Capixaba, seja o Brasil, é conectar pessoas interessadas no tema, é conectar pessoas que estão fazendo, que estão trabalhando, como vocês, por exemplo, aqui. Essa conexão ela é muito importante, né? A Dani vai falar muito sobre isso aqui, porque ela é jornalista, ela sabe o que é conexão, sabe dessa necessidade. Então, a grande missão desse evento é conectar pessoas, é conectar essa energia de quem quer fazer, de quem quer realizar, porque é preciso mudar comportamento. E Dani, falando em conexão, né? E o Elias falou bastante do primeiro evento, que a tecnologia no meio da natureza é uma coisa engraçada, porque a gente vai evoluindo, a tecnologia vai desenvolvendo. Hoje a comunicação ela é extremamente tecnológica. Quando a gente leva essa tecnologia e monta no meio da natureza, a gente percebe quão grande é a natureza em cima da tecnologia, porque parece que a qualquer momento ela vai destruir toda a nossa tecnologia. Eu acho que a tecnologia tem que servir para que a gente se prepare também, né? Entenda o que está acontecendo em torno da gente, assim. A gente não pode ser só reativo, né? A gente tem que ser proativo em usar a tecnologia a nosso favor. Não só ao nosso favor no sentido de produzir mais, mas de nos proteger, né? De termos garantias de resiliência em eventos extremos, como aconteceram em Mimoso do Sul, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul inteiro, né? De entender como a gente pode provocar menos impacto, desenvolver soluções. Acho que a tecnologia também tem que ser usada um pouco a favor do ser humano e não só a favor da produção, né? No evento de sustentabilidade, o que a gente pode esperar ver além dessa tecnologia junto à natureza? Olha, eu acredito que esse evento que nós estamos produzindo, ele tá com uma característica muito especial, né, Elias? Porque nós conseguimos criar jornadas dentro desse evento que atraem públicos muito diferentes. Então, você vai ter a academia, você vai ter a indústria, você vai ter jovens, você vai ter muita coisa acontecendo. E quando você reúne, essa questão da conexão que ele está falando, quando você reúne gerações diferentes, que têm olhares diferentes sobre os mesmos problemas, setores diferentes, então você vai trazer o agro, mas você vai trazer a indústria, você vai trazer a academia, você vai trazer o poder público, você vai trazer o terceiro setor. Em geral, a gente que trabalha com isso, a gente percebe que existem bolhas, né? Você vê o terceiro setor ali lutando por coisas, a indústria muitas vezes fechando os ouvidos porque acha o terceiro setor mimimi, mas também lutando por outras coisas, tem uma contribuição que o terceiro setor acha que é uma bobagem, e aí você vê a academia buscando soluções e desenvolvendo pesquisas importantes que não são ouvidas por nenhum dos lados, e uma geração mais antiga que já passou por um monte de coisa e tem uma experiência que não consegue se conectar com uma geração mais nova que sabe como usar as novas tecnologias e tem um olhar diferente sobre os problemas. Você colocar de alguma forma, essas pessoas conectadas é um caldeirão de ideias e soluções. E é isso que diferencia até de um evento online. Porque você vai provocar uma troca, você vai furar bolhas ali e com isso a gente aumenta, amplia perspectivas e pode garantir soluções muito melhores do que está por vir. É muito interessante isso, né? Do furar a bolha que você falou, do conectar as pessoas que o Elias falou. A gente que trabalha nesse meio, a gente vê muito isso, né? Tá cada um na sua bolha. A gente leva a solução para a empresa fala assim, não é muito isso. Como é que surgiu essa ideia mesmo de como colocar todas essas pessoas diferentes para tentar furar essa bolha?
né? Como que surge essa ideia de ter esse público tão diverso dentro do evento? Acho que é papel de, se você está fazendo um evento de sustentabilidade, já começa que é a sua obrigação, né? Acho que é uma coisa que a gente batalhou bastante. E é até engraçado, porque quando a gente começou a fazer a curadoria, uma coisa que eu ouvia muito... Eu lido muito com indústria, a gente escuta, mas foi doendo no meu fígado, porque são as pessoas de sustentabilidade falando isso, né, ali. Mas, não, gente, isso aí não é nenhuma crítica do sentido a pessoa é ruim, não. É porque ela tá na bolha dela, então ela tem esse olhar. E olha como é que já começa a furar na organização. O que eu mais ouvi foi, mas nós vamos trocar um bom nome só porque a gente tem que colocar 50% de mulher? Quantas vezes eu ouvi? Eu falei, mas não pode ser um bom nome de mulher? Ah, mas se você achar, eu falei, eu acho. E aos poucos, quando você vai vendo aquela construção daquele evento, eu falava, se for homem, eu não quero porque eu já tenho 50%. A pessoa ficava brava. E aí ela foi entendendo aos poucos, dentro da organização, que era possível ter grandes nomes de mulheres que estão fazendo muita coisa. E foi mudando esse olhar. Olha como é que na própria organização a gente já... E hoje nós estamos, né, Elias, com 50% de participação feminina no evento, dentro das palestras e painéis. É impossível fazer sem viver. Eu acho que isso é a regra. A gente está vivenciando o que a gente quer fazer. E tem que ser proativo. E essa é a dificuldade, que se você vai no efeito da manada, você não consegue sair daquilo. Se você pesquisar no Google hoje, um grande palestrante sobre sustentabilidade provavelmente vai ser um homem hétero, branco, de 50 a mais. Então vai ser aquilo. Então toda vez que você fizer uma pesquisa de internet, usando aí a inteligência artificial, você vai repetir o que já foi feito. Então, furar isso é muito difícil. As pessoas acham que não tem um indígena que tem um doutorado em sustentabilidade. Achamos, né? Excelentes indígenas para falar que é melhor do que eles, né? Mas eu não tô falando para indígena ir lá falar sobre o problema dos indígenas. Eu tô indo lá porque eles têm conhecimento de causa, grande conhecimento acadêmico e profissional para contribuir. Então vamos colocar um olhar, né? São pessoas que têm estudo, que sabem o que estão falando, não é não é esse estereótipo, né? Encontrar pessoas pretas é difícil de achar? Não é difícil de achar. Você precisa furar a bolha, meu amigo. Você que só lida com pessoas brancas. Você vai ter grandes pensadores pretos para falar disso. E aí tinha uma ajuda do Instituto das Pretas, né? Que trouxe nomes maravilhosos pro evento. Então, esse furar bolha já é conectar. Então, quando a pessoa chegar lá, ela vai ter contato com isso. E eu acho que já vai ser nosso primeiro impacto. Porque cada um dentro da sua bolha vai perceber real, não é teoria, como ele estava errado em relação a alguns conceitos, como não ter pessoas pretas capazes, não ter indígenas capazes, não ter mulheres capazes de dar uma grande palestra, por exemplo. Consegue entender que o evento, né, o Sustentabilidade Brasil, ele é um evento de sustentabilidade, de inclusão, de equidade, de transformação mesmo para essa pauta. Nosso esforço é esse, né, Elias? Transformar é preciso, é necessário, mas é interessante, Edu. Eu estava observando que a mudança de comportamento do empresariado, e eu sou empresário, ela vem no momento que ele começa a enxergar que sustentabilidade é bom negócio. Preservar o meio ambiente se tornou um bom negócio. Que a população começa a olhar para aquele tipo de produto, de onde ele vem, como aquela empresa trata os funcionários, como ela trata o meio ambiente, como ela trata, qual é o tratamento de água que ela dá, qual é o tipo de energia que ela tem. Então, isso começou a ser observado pelo consumidor, principalmente o consumidor internacional, que tem hoje uma educação muito voltada a isso, a Europa, por exemplo, a própria Ásia. Então, ele começou a ver, olha, eu preciso cuidar, preciso mudar, porque eu preciso vender lá fora, eu preciso vender mais e o consumidor está mais exigente. Então, essa transformação, ela passa pela comunicação. É um outro ponto que a gente quer trabalhar muito nesse evento e de muita importância a comunicação. Porque quem vai levar a informação lá na ponta é a comunicação, que é preparar um espaço muito bacana para os jornalistas, com qualidade, com espaço, para que o jornalismo possa levar o máximo de informação às pessoas, porque eu acho que essa informação é que transforma. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. A Companhia Espírito Santense de Saneamento inova e dá um salto tecnológico ao incorporar robôs e métodos não destrutivos para a substituição de redes de água em Guarapari.
O objetivo é garantir a continuidade do abastecimento e aumentar a oferta de água para residências, comércio e indústria, além de reduzir perdas de água por causa de vazamentos. Os benefícios serão desde o aumento da oferta de água e continuidade do fornecimento até a agilidade da obra e baixo impacto na mobilidade. A previsão é que os serviços sejam concluídos até setembro. Em Guarapari estão sendo substituídas redes antigas e implantadas novas. A iniciativa faz parte de um investimento de 150 milhões em tecnologias inovadoras que reduzem os transtornos e não interrompem o abastecimento de água durante as obras. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. Aproveitando, né, essa sua fala de levar a informação. Os conceitos a gente acha que eles já são todos estruturados, que todo mundo já sabe, já é de conhecimento público. Mas muitas vezes as pessoas não sabem o que é sustentabilidade. Como que a gente pode conceituar aqui para o nosso ouvinte o que é sustentabilidade? Para eles poderem entender um pouco mais do que é sustentabilidade no meu dia a dia, né? Então, eu queria ouvir de vocês aí um pouco, né? O que é sustentabilidade? Para um público em geral, eu diria que as pessoas confundem muito sustentabilidade com o meio ambiente, né? A palavra é muito mais ampla. O que é algo sustentável? É algo que progride, é algo que promete, que garante uma qualidade de vida para você. Então, você vai ter que ter um trabalho decente para você sustentar a sua família, né? Mas para você ter um trabalho decente, você precisa ter uma água boa para beber. Então, se você poluir aquela água, provavelmente você vai ter problema, vai provocar problema de água para alguém. Então, isso não é sustentável. O que você precisa para se sustentar? É um meio ambiente de qualidade, porque você precisa de água, você precisa de comida sem contaminar, você precisa de saúde, se você tiver acesso a um ar contaminado, a uma comida contaminada, a uma água contaminada, ou falta disso, você vai ter problema de saúde. Isso não é sustentável. Você precisa de um emprego decente para você não ter um problema de saúde mental, para você poder ter seus filhos na escola com educação, para você, né, para a sua família progredir, para você conseguir espaço. Você precisa de uma casa de qualidade. Uma casa na beira do mangue, não é só porque ela tá poluindo o mangue, porque tá jogando esgoto. É qual a qualidade de vida dessa pessoa morando ali, numa área que não é saudável para ela, que tá suscetível a eventos que não precisam nem ser extremos, né? Como alagamentos, deslizamentos, às vezes na beira de um morro que não tem uma... Então, isso não é sustentável. Então, o que é sustentabilidade? É arrumar um equilíbrio para que você, como indivíduo, e para que a coletividade consiga viver e se sustentar sem se prejudicar hoje e não prejudicando as gerações futuras. E aí tem uma coisa interessante que você falou da questão da pauta das mulheres, do indígena, de pauta de minoria, porque exatamente muitas vezes o empresariado lá de trás, e muitos daqueles que não querem se atualizar, não enxergam eles como capazes de estar, por exemplo, numa palestra, que é o caso de vocês. Isso tem muito a ver com a relação de emprego, porque a gente vive num país em que pelo menos 1/3 das famílias são de mulheres solo. Dar emprego para mulheres e garantir que elas tenham um emprego de qualidade, que se ela tem uma formação, se tem um mestrado, tem um doutorado, ela tem uma vaga condizente à formação que ela tem, também bate nisso, que é dar um emprego de qualidade, é dar sustentabilidade a uma família que já tem um membro a menos, né? Exatamente. E o que significa você fazer inclusão e garantir diversidade? Não significa só você dar a oportunidade para a mulher. Significa você trazer para o debate um olhar diferente. Isso é muito enriquecedor. Porque a vivência é diferente, né? Então, se você vai... Os movimentos falam muito sobre lugar de fala, né? E você fala, o que é lugar de fala? É porque se você não viveu aquilo... Você pode saber a teoria daquilo, você pode ter opinião sobre aquilo, mas você não viveu aquilo. Então você não sabe como se sente em relação àquilo e quais são os outros problemas em ter que viver aquilo. Então, assim, cada um tem a sua razão, cada um tem sua opinião. A gente está vivendo um período, não é só no Brasil, mas acho que no mundo todo, em que as pessoas elas não gostam mais do contraditório. E isso é muito perigoso, porque o contraditório é que nos torna mais inteligentes, nos permite refletir sobre outros pontos de vista. Entender, ouvir o contraditório não significa concordar e querer fazer aquilo.
nem aceitar aquilo, mas entender que existem outros pontos de vista que são relevantes para determinados assuntos, nos tornam mais inteligentes. É parar de achar que o indígena só vai falar da plantação De mandioca ou de Deus me uma livre, raiz, mas não, ele vai falar com a experiência de vida dele, de viver a natureza com o desenvolvimento pessoal dele, que foi lá, estudou, que fez um mestrado, que tem conhecimento, né, de tecnologia, porque o indígena, para ser indígena, ele não precisa viver na oca no meio da floresta. Mas pode viver também, vai ter uma visão excelente sobre pontos de vista que a gente não tem, sabe? Ah, fui lá, visitei a aldeia. Isso não significa que eu sei o que é. Lícia, eles dão muita lição, os povos originários estão ensinando pra gente há muito tempo o que fazer. E agora mesmo deram um grande exemplo pra gente. Uma tribo distante lá no Amazonas, depois de muita reclamação, depois de muito pedido, conseguiu convencer o chefe a botar uma internet lá. Colocaram a internet, aí os índios já compraram o celular. O que aconteceu? Começou a dar problema. A caça caiu, a quantidade de caça que eles precisavam para sobreviver já caiu, porque o pessoal queria ficar na internet direto, né? As mulheres passaram a não fazer o dever de casa. Aquilo deu uma confusão na aldeia terrível. O que o chefe mandou fazer? O chefe mandou bloquear a internet em determinados tempos. Então, lá tem horário para que as pessoas tenham, para que os índios lá tenham acesso à internet em determinados horários, e aí com isso a coisa foi voltando ao normal. Isso foi agora, isso aconteceu esse ano. Então assim, eu estou falando que isso aí é a solução nossa aqui, provavelmente não, a educação mas assim, o regramento das coisas, né? A ordem que o chefe dessa tribo lá ordenou, voltou as coisas a ficar um pouco normal. A gente precisa ter regramento também, tem uma visão milenar, né, de contato real com a natureza. Então, você pegar um indígena com uma formação, ou até sem formação, mas que formação, então, que já tem outras vivências como engenharia florestal, nós temos, né? A Bárbara Tupiniquim, que vai estar com a gente. E é uma pessoa que ela sabe a teoria, ela sabe a academia, mas ela também cresceu e se desenvolveu com um contato muito diferente do nosso, que é urbano. E aí, o conhecimento que ela tem de vida, mais o conhecimento que ela tem acadêmico, mais o conhecimento que ela tem profissional, a torna única. Dificilmente você vai ter um outro profissional com esse perfil. Com certeza. Você acabou de dar um spoiler pra gente de quem que a gente vai encontrar lá no evento. Pois é. A minha pergunta é, você pode dar mais algum spoiler pra gente de quem que os nossos, né, ouvintes, pra eles se interessarem em ir lá e ver tudo aquilo que vai ter no evento? Tem algum outro nome que você pode falar? Tem vários nomes, né? Tem vários nomes. Tem um nome internacional. Tem a Champa Patel. Pode falar os nomes falar, sim? Tá. Olha! Tem a Champa que vai falar, Nós temos uma ministra para confirmar aí, porque ministra só confirma no dia, mas está reservada, está lá com o espaço dela para palestra. Na verdade, nós temos 3 ministros aí que estão na agenda deles, né? O das cidades, por conta... Esse é o primeiro evento de porte após a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, hoje nós tivemos 2 sondagens, do governador do Rio Grande do Sul e do governador de Mato Grosso, 3, na verdade, o de Brasília, já sondando horário, como é que é, pedindo programação, quer dizer, há um interesse muito grande, porque é o primeiro grande evento após essas tragédias, aqui no Espírito Santo, com 13 cidades, e lá no Sul, 200 e poucas cidades. Então, assim, o tema se tornou muito mais necessário, essa discussão. Agora, nosso Espírito Santo vai virar a bola da vez aí durante uma semana, uma discussão bem profunda sobre esse tema. Nós temos, né, no segundo dia, nós temos um trio de palestras, né, palestras magnas que a gente fala no auditório principal. Falar do auditório principal, a gente conta, o resto a gente deixa o pessoal ir lá para ver. Mas começa com o Felipe Rigoni, nosso secretário de Meio Ambiente, falando sobre o planejamento do Estado, aí, incluindo descarbonização. Segue o professor Neival, que é uma sumidade aí internacional, né, das questões também de mudança climática, e fecha com o professor Carlos Nobre. Então é um trio aí que vai, uma sequência de 3 palestras logo na quarta-feira de manhã, de tirar o fôlego de quem é da área aí, do pessoal que entende do assunto, que precisa de informação. Então vamos lá, como é que vão funcionar esses espaços? Você falou que tem palestra num dia, tem no outro. Quando começa o evento, vamos lá, vamos começar do início. E como é que vão funcionar esses vários espaços? Que eu já vi que tem palestra, já vi que tem painel, tem um monte de coisa. Como é que isso está organizado?
A gente organizou o evento entre o dia 24 e o dia 27 com programação técnica. Então, o dia 24, na parte da tarde, é a abertura com a presença aí dos representantes dos ministérios, das autoridades e a palestra da Shambh Patel. Depois, a gente vai ter temas... A gente fala que é trilha horizontal e trilha vertical. Então, por dia, né? O primeiro dia é um dia político. A gente vai ser discutidas questões políticas, que é a segunda-feira. A terça-feira é um dia que vai falar sobre sustentabilidade, agenda da ONU, uma grande introdução sobre as questões técnicas. O terceiro dia, que é a quarta-feira, vai ser um dia técnico de mudanças climáticas, que é inclusive onde está esse trio de palestras magnas aí maravilhoso. E na quinta-feira é o impacto das mudanças climáticas nos direitos humanos, que a palestra magna é com a presidente da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente. E a sexta-feira, o Elias está programando aí uma série de visitas técnicas, capacitações, são eventos paralelos, né? A gente tem que observar que esse evento também, ele é uma economia. Esse evento está trazendo uma boas centenas aí de pessoas de fora do estado. E a gente quer mostrar, como bom capixaba, a gente tem orgulho de mostrar o nosso estado para essas pessoas, não só para conhecer as empresas, né, Vale, Suzano, as empresas do setor aqui dentro do nosso estado, mas também conhecer as belezas nossas, né, comer a nossa muqueca, ir nas nossas praias, conhecer, porque são potenciais turistas que vão voltar, vão trazer suas famílias. Então, a gente deixou a sexta-feira bastante aberto de ações em termos de visitas técnicas, que a gente chama, mas também visitas para essas pessoas que estão aqui com a gente, passando esses momentos com a gente, poder conhecer melhor. Pelo menos a capital, eu garanto que eles vão conhecer, voltando aí com possibilidade de retornar ao estado para fazer turismo. Traduzindo, é pra galera vir pra cá, o evento tem 5 dias, mas é pra passar 10, chegar sexta à noite antes do evento, aproveitar o final de semana, conhecer. Segunda, quinta tem evento e no outro final de semana fazer as visitas técnicas. Mas também tem cultural, tá? O evento durante todos os dias à noite vai ter apresentações culturais. A gente vai trabalhar aí bastante as nossas atrações culturais para mostrar para os turistas que o Espírito Santo é rico em cultura também. Até porque cultura também é sustentabilidade, né? Com a gente certeza. preservar a nossa cultura Com faz certeza. parte da sustentabilidade. É engraçado que as pessoas esquecem disso. Elas levam a cultura para um lugar, a sustentabilidade para outro, a tecnologia para outro. Mas não, está tudo interligado. E a gente vai poder ver tudo isso interligado lá no Exatamente. evento. A cultura fura muitas bolhas. A importância da cultura para você passar conhecimento, né, para você apresentar as suas tradições, ela é fundamental, né? E para registro histórico isso, porque a cultura ela é uma forma leve de você passar aquela história, aquela tradição para frente, perpetuar isso da melhor forma possível e, enfim, e até uma questão de ancestralidade, né, dentro do futuro e tal. Mas não é só trilha que tem vertical, não. Tem as trilhas horizontais. Vamos lá. Então fala a mais. A gente gosta de complicar, né, Elias? A gente criou jornadas dentro de todos esses dias em que as pessoas... em que segmentam um pouco o público por interesse, tratando assuntos específicos. Então você tem uma jornada chamada Do Rio a Belém, Conexão Espírito Santo, que é a jornada, a trilha que vai trazer temas voltados para as COPs. 30, 16, trazendo um pouco do resgate das coisas que a gente tem discutido desde a Rio 92 até a preparação para as COPs de Belém. Essa é uma trilha que vai acontecer no Sustentabilidade Brasil, que vai trazer esse público para discutir. As pessoas que vão à COP, os representantes de comitê ESG de indústria, então é uma coisa que vai perpassar por isso. Nós temos uma trilha que é uma trilha de negócio, em que a gente vai trazer debates sobre os desafios do ESG, porque se fala muito em ESG, mas é muito desafiante para a indústria aderir a essa agenda, tá? Principalmente quando a gente fala nos relatos de padrões globais, GRI, SASB, CVM agora vindo com novas regras, né? Que é o FRS S1, FRS S2. Isso para a indústria é muito pesado. É difícil você conseguir colocar isso dentro da cultura da indústria, gerar os indicadores corretos. Então, a gente também vai trazer um pouco de debate sobre isso. Tá vindo a Roxana, que é uma conselheira fiscal da Eletrobras, que é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela, fiquei apaixonado, falo para todo mundo. A facilidade que ela tem de transformar temas difíceis em coisas óbvias, sabe? Ela é uma das nossas palestrantes aí na trilha de negócios. Então, a gente vai tentar trazer também um pouco desse foco para a pessoa que está lá, técnica dentro da indústria, poder entender um executivo e trazer ideias e debater esses desafios. Essa é de negócio, então foram duas. A gente tem uma trilha que é de transição energética e cidades sustentáveis.
Nós vamos debater toda essa questão dessas mudanças na parte de energia que são necessárias para energias mais limpas e também vamos falar sobre o impacto para que as cidades sejam sustentáveis. Nesse dia, como eu disse, cada dia tem um foco, então o primeiro dia vai ser uma forma ampla disso aí, no segundo dia com foco em mudanças climáticas e o terceiro dia técnico, né, na quinta-feira, que é o impacto das mudanças climáticas nos direitos humanos. Nós temos um grande painel que vai falar sobre a resiliência das cidades e os eventos extremos, que vai vir o Coordenador Nacional da Defesa Civil, vai vir um profissional, que é o Ayrton Paiva, que é um dos nossos grandes nomes aí em territorialidade, resistência de territorialidade, no sentido de acidentes. Ele foi um dos especialistas que trabalhou aí na tragédia que aconteceu em Mariana. A gente tem o Hugo, que é o coordenador do INCAPER, que vai falar sobre a questão da meteorologia. Por que fora do país eles sabem uma semana antes que vai ter um furacão? E todo mundo se prepara, pega suas coisinhas. Por que lá... Não, e por que lá eles acreditam que vai ter o furacão, aí se cuidam, criam um bunker, vão para debaixo das casas, fecham, e aqui no Brasil tá tudo bem. Vai cair o morro, mas tá tudo bem. Isso precisa ser debatido. O tempo disso, né? Como é que é o nosso sistema meteorológico, né? A defasagem que o Brasil tem em relação a essas previsões climáticas, em relação à precisão, porque tem isso. Lá quando fala que tem o furacão, Elias, o furacão vem do jeito que eles falaram. Aqui você fala que vai cair, a chuva não vem, foi erro. O que aconteceu? Então a hora a chuva cai e você não saiu. Tem isso também, né? O Hugo vai trazer essa importância. Então nós vamos conectar esses 3 profissionais, né? O que prepara a cidade, o que cuida quando dá o problema, que cuida da sociedade civil, o que prevê essas questões de eventos extremos, mediados pela Esther Carro, que é uma arquiteta urbanista premiada, que saiu na Forbes como arquitetura sustentável. Então, e olha, já avisando que se dividir para acompanhar isso tudo não é sustentável, vamos avisar logo. Mas tem mais são eventos ainda. Paralelos, não, você vai escolher e você vai no evento que melhor te apetecer. Vai ter uma discussão sobre a inclusão social e a diversidade nas questões de mudanças climáticas, né, que você fala assim, como as minorias ficam de fora disso, porque não se discute, né? O que acontece na beira de uma favela é muito mais vulnerável do que acontece num centro urbano de classe alta. Mas essas pessoas, elas estão sendo ouvidas para saber qual a dificuldade delas de sair da casa? Quem que está discutindo isso? Então a gente vai discutir isso. Tem inclusão nesse debate? O que acontece com uma pessoa que depende de um medicamento ou de um hormônio, no caso de uma pessoa trans? O que acontece num evento extremo? Porque não é só vaidade estética, gente. É isso que tem que ter consciência. Isso é uma questão de saúde física e mental dessas pessoas, né? Você tá fazendo um tratamento de câncer. O que acontece com você? Isso vai ser debatido entre inclusão e diversidade. E é tudo paralelo. É tudo paralelo. Vai ter que escolher. Eu falei, meu Deus, qual que eu assisto, né? Vou ter que assistir um pedaço de cada um. Qual que eu assisto? A gente vai ter, então, grandes nomes capixabas, nacionais e internacionais nesse evento. E quem quiser ir, né? Na verdade, a gente não falou onde que vai ser. A gente falou os dias de 24 a 27... técnico. Né? De junho, mas ele vai ser aonde? No Parque de Carapina, Parque de Exposição de Carapina, onde você vai ter o estacionamento gratuito. Importante dizer isso aí, onde as pessoas comuns falam, mas eu posso visitar lá, eu quero. Vai ter um monte de ação também. É o pessoal do IEMA, o pessoal do IBAMA, dos projetos de ONGs, né, da baleia, da tartaruga, todos esses projetos vão estar lá também. Importante as pessoas visitarem. Então a gente quer convidar todos a estarem com a gente lá nesse movimento. Não é um evento, é um movimento. É um movimento. Inscrição tem que ser feita antes, pode ser feita na hora. E quem quiser escrever antes, como é que faz? Pode ser feito na hora, mas se você fizer antes, você vai ter mais tranquilidade para chegar lá, já tá com o seu nome já. É praticamente seu crachá pronto lá. Evita fila, isso também é sustentável, né? E como é que se inscreve antes? Onde que a pessoa entra para se inscrever? Pode entrar no sustentabilidadebrasil.com, né, /evento, e vai estar lá a ficha, vai escrever. Aí chegando lá, só se identificar e pegar o crachá que vai estar pronto lá. A minha inscrição já está feita, eu já recebi meu e-mail de confirmação ontem. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio Cezam,
Governo do Estado do Espírito Santo. A Companhia Espírito Santense de Saneamento inova e dá um salto tecnológico ao incorporar robôs e métodos não destrutivos para a substituição de redes de água em Guarapari. O objetivo é garantir a continuidade do abastecimento e aumentar a oferta de água para residências, comércio e indústria, além de reduzir perdas de água por causa de vazamentos. Os benefícios serão desde o aumento da oferta de água e continuidade do fornecimento até a agilidade da obra e baixo impacto na mobilidade. A previsão é que os serviços sejam concluídos até setembro. Em Guarapari estão sendo substituídas redes antigas e implantadas novas. A iniciativa faz parte de um investimento de 150 milhões em tecnologias inovadoras que reduzem os transtornos e não interrompem o abastecimento de água durante as obras. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. É isso, a gente vai encerrando mais um Impacto. E olha, a gente aproveitou, falou de várias coisas aqui. Hoje a gente chegou no Caparó que a gente não tinha chegado, mas a gente já falou dos corredores que saem de Pedra Azul, vai até o Forno Grande. A gente já conversou com o Felipe Ricconi, que vai estar nesse evento Sustentabilidade Brasil, falando sobre as questões do nosso estado. A gente rodou pela Economia Azul, falando das nossas praias. Falamos sobre como que a gente tira lixo da praia e a gente consegue renovar isso, trazer de volta. Então a gente vai completando aqui 10 programas, né, Alicia? E a gente conseguiu efetivamente em 10 programas rodar o Espírito Santo em toda a sua extensão de coisas sustentáveis que a gente pode trazer, seus biomas, suas coisas, as coisas naturais, e como a cidade ajuda e atrapalha nessas coisas, né? Exatamente. A gente em 10 programas já conseguiu falar bastante coisa e ainda tem muitos temas pra gente falar sobre o Espírito Santo. A gente ainda não falou sobre mangue no Espírito Santo, vê se pode. A gente não falou nem 10% da nossa programação, hein? Nem 10% só vai da ter que programação. entrar, tem Mas muita ótimo. coisa, hein? É pro pessoal entrar mesmo no site, se inscrever, ver o que tem lá no evento e ir. É isso, vou agradecer o Elias e a Daniela, gente, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, boa sorte no evento, toda a sorte que vocês vão precisar, e claro, agradecer pelo trabalho de vocês, que não veio de uma hora para outra, eu sei o trabalho que tem para ter sorte no dia. Sorte e sucesso, né? Isso, Eduardo, a gente está muito grato. E eu quero, assim, para terminar, uma coisa muito importante. Assim, movimento igual o de vocês aqui é muito importante. E o Sustentabilidade Brasil, percebendo isso, ele criou uma plataforma, onde a gente quer nessa plataforma que falam, que trabalham por essa questão da sustentabilidade, SG, enfim, inclusão. Nós vamos juntar essa turma toda nessa plataforma chamada sustentabilidadebrasil.com. Né? Ela é uma plataforma justamente para ancorar veículos de comunicação, ancorar trabalho igual de vocês, para a gente mostrar para o Brasil que tem muita gente fazendo muita coisa boa. É isso, gente. Do dia 24 ao dia 27 acontece Sustentabilidade Brasil, e lá no sustentabilidadebrasil.com você faz lá a sua inscrição, vai ter todos os detalhes e, claro, vai ter todo esse movimento. Para esse e outros episódios aqui do Impacto, é só você ir lá em esohoje.com.br, ou então é no agregador aí de sua preferência, o agregador de podcast, o lugar aí que você ouve. E, claro, também todos os programas lá do ES Ouve, que tem a edição e apresentação de Eduardo Couto, a curadoria da Alicia Mesquita, o jornalismo de Carol Boeri e também direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com @eshoje e no nosso canal do YouTube.